Hello dears! Bom, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então antes da gente ir pro conteúdo, eu vim aqui me apresentar. Meu nome é Mari e eu falo inglês há mais de 10 anos fluentemente. E eu venho aqui ensinar a todos os meus alunos e todos aqueles que querem aprender inglês aí da sua casa de uma maneira bem mais fácil, bem mais divertida. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de dar uma olhadinha nos outros vídeos, porque eu tenho muito conteúdo para ensinar você inglês. Hoje nós vamos falar sobre como melhorar o seu inglês mais rápido, como melhorar o seu inglês rapidamente. Mas peraí, antes disso, quero te dar um recado. Eu tenho meu Instagram onde eu dou dicas diariamente e eu mostro da minha rotina, como que eu coloco inglês na minha rotina. Eu publico também várias dicas todos os dias, então você não pode perder meu Instagram. Então, bora pro conteúdo. Bom, essa é uma dúvida que todo mundo me faz. Uma pergunta, assim, muito frequente. Como eu posso melhorar meu inglês mais rápido? Isso é o que todo mundo quer saber, não é verdade? Bom, então vem comigo que eu vou te mostrar. Tem algumas coisas que você pode fazer, tanto no seu dia a dia, quanto algumas outras dicas mais específicas que eu vou dar pra você, que vão te ajudar você a melhorar o seu inglês. Você vai falar inglês mais rápido com essas dicas. Então presta atenção. Já anota aí, hein? Primeira dica. Pratique o inglês todos os dias. Todos os dias. Calma que eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar como é que a gente aprende, porque aí você vai saber o porquê que você deve aplicar todos os dias. Nosso cérebro, ele só vai guardar as informações que ele sente a necessidade, que ele vê que é útil. Para isso, você precisa usar todos os dias o inglês, porque senão você vai esquecer as palavras. Todo o vocabulário, todo o estudo que você fizer, você vai acabar esquecendo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer aprender o inglês pra vida toda. Então, pratique todos os dias. Eu costumo dizer que vale muito mais a pena você praticar cerca de 30 minutos todos os dias do que você praticar 3 horas de vez em quando. Por quê? Quando você tá treinando ali todos os dias, a maneira de você aprender é diferente. Seu cérebro vai gravar isso com mais intensidade. Então, todos os dias ali um pouquinho do inglês. Quando você vem em uma semana, você já estudou bastante. Eu sei que isso demora um pouco, porque você fica um pouco mais desmotivado, você fica um pouco mais, mas nossa, eu tenho que estudar todos os dias. Mas aí que tá. Você não precisa estudar dessa forma, você pode estudar de formas que vão te ajudar a não ficar entediado. Você tem que colocar o inglês no seu dia a dia como se fosse algo mais natural. Se você se forçar realmente, falar, não, eu vou sentar, abrir um livro e vou me obrigar a estudar inglês, a chance de você ficar desmotivado é muito grande. Então, uma dica que eu dou pra você usar o seu inglês todos os dias. O que a gente mais usa no dia a dia? Nosso celular, né? Pega o seu celular, vai lá nas suas configurações e troca pro idioma inglês. Por quê? Mesmo que sejam ali poucas palavras que, a gente realmente mexe no celular, ainda assim você vai ter contato com o inglês todos os dias. Seja para colocar o seu alarme, seja para procurar o aplicativo de música. De qualquer maneira, você vai ter esse contato obrigatório com o inglês. Então, só isso daí já vai te ajudar bastante a praticar o inglês todos os dias. A segunda dica que eu te dou, já aproveita para anotar também, é fale com nativos. Entra bastante questões sobre isso. Muita gente fala, mas eu não tenho inglês suficiente para falar com nativo. Todo mundo tem inglês para falar com nativo. O que você pode fazer? Há milhões de maneiras, há milhões de verdade, maneiras de você encontrar nativos dispostos a falar com pessoas estrangeiras. Porque também tem essa, a pessoa também tem que ter ali alguma questão de querer conversar com uma pessoa estrangeira, entender e compreender que aquela pessoa não é, uma nativa no inglês. Então, você tem que arrumar um parceiro nativo que seja bem legal. Como é que você pode fazer isso? Bom, então para você poder achar esses nativos, para você poder conversar com os nativos, eu dou várias e várias dicas nesse meu outro vídeo, como usar aplicativos para achar ali nativos para você conversar. A primeira dica que eu dou, então, é sobre os aplicativos. Então, use aplicativos que você pode conversar com outras pessoas ao redor do mundo. Você vai perceber que seu vocabulário vai aumentar demais só conversando com nativos. O nativo, ele não vai te ensinar ali igual a escola de inglês, que vai pegar um livro e vai falar, você precisa falar I need to go to the bathroom. Inclusive, eu ainda falei, mais nativo do que eles ensinariam. Eles ensinariam muito pior que isso. Mas, de qualquer forma, você precisa ter esse contato com os nativos para você aprender sobre a cultura, para você aprender slangs, que a gente fala que seriam as gírias, para você aprender expressões. É totalmente um mundo novo
novo quando você fala com um nativo. Então, por mais que você pode falar, mas eu já tenho inglês ali intermediário ou avançado, quando você fala com um nativo, você percebe que você tem muito mais coisa para aprender. Sobre os aplicativos, então, eu vou aproveitar para deixar aqui embaixo o link desse vídeo dos aplicativos, que assim você pode acessar esse link, assistir ali quais aplicativos que eu dou essa dica de quais usar, como usar. Então, não perca, aproveita, que esses aplicativos são todos de graça. Outra dica que eu te dou é: aprenda vocabulário novo todos os dias. Bom, há diversas maneiras de fazer isso e, obviamente, isso é muito importante para o seu inglês. Se você não tiver o vocabulário, por mais que a sua pronúncia seja boa, você não vai conseguir se comunicar corretamente com as pessoas. Por quê? Se você não tiver o vocabulário, como é que você vai saber que palavra falar ou de que forma falar? Então é muito importante que você avance seu vocabulário todos os dias. Bom, então com um vocabulário maior, você vai ter mais opções para você falar com aquele gringo, para você falar com o nativo, e outra, você vai entender melhor as pessoas. Porque se você tiver um vocabulário muito seleto, muito pequeno, você vai acabar se perdendo no meio das conversas. Cada pessoa fala de um jeito, cada pessoa tem um nível ali também de vocabulário. Então, na hora que você for falar com alguém e ele estiver usando, por exemplo, um vocabulário mais avançado, você não vai conseguir entender. Então, o foco é você aumentar o vocabulário e mesmo que a sua pronúncia fique ali um pouco mais travada, se você tiver o vocabulário, você vai entender o que a pessoa está dizendo e vai conseguir se comunicar com ela de alguma forma. E esse é o principal objetivo, né? A gente conseguir se comunicar. Mas, como eu já disse na dica anterior, é muito importante que você use isso todos os dias, porque senão você vai esquecer o vocabulário. Então é muito importante você usar. Ah, mas como que eu posso usar? Olha, outra forma que você pode fazer é post-it. Eu sempre dou essa dica pra todo mundo porque ela funciona muito. O post-it você vai escrever o nome ali das coisas em inglês e vai colar nos objetos. Sua casa vai ficar cheia de post-it? Vai. Mas funciona muito. Eu recomendo começar por cômodos para você não, tipo assim, forçar a sua cabeça a decorar milhões de coisas ao mesmo tempo, porque isso não é assim que a gente aprende. A gente aprende por associação. Então você precisa colocar o post-it, por exemplo, no seu escritório. Ah, como que se fala teclado? E vai colocando os post-its de cima. Então, quando você vê, você já vai saber como que fala as coisas, como se pronuncia, simplesmente por você lembrar. Porque quando você olhar para aquela coisa, você vai lembrar do post-it que tinha escrito em cima. E aí você vai fazendo isso por cômodos da sua casa. Isso já vai te ajudar a aumentar muito o vocabulário em relação a coisas do dia a dia. Então, tudo que você mexe no seu dia a dia é uma coisa do seu dia a dia, uma coisa do dia a dia que é importante você gravar. Então, você pode fazer a história do post-it com qualquer coisa. Próxima dica: assista filmes, séries e programas de TV em inglês. Por mais que essa dica já seja bem óbvia de que você precisa ali colocar o inglês em todos os cantos, principalmente na parte do seu entretenimento, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Você colocar no seu dia a dia vai te ajudar na compreensão oral. O que é isso? Bom, a compreensão oral vai ser como você entende as pessoas falando. Então, por exemplo, você pode ali ter o inglês, sabe falar o inglês, mas na hora que você tá falando com um gringo, ele fala rápido demais, ou ele fala tudo embolado, que é o caso dos americanos. E dessa forma você acha que você não entende o inglês por conta disso. Mas isso é falta de treino. Por quê? Você não tem ali o seu listening avançado o suficiente para ouvir, talvez, aquele sotaque ou aquela pronúncia. Então, por isso que é muito importante você assistir séries e vídeos e tudo em inglês, porque são pessoas nativas falando. Então, isso também é mais um contato ali que você pode ter com a língua e de uma maneira bem mais divertida, né? Tá, mas Mari, como que eu faço isso? Eu não tenho inglês o suficiente ainda para assistir tudo em inglês. Bom, então eu falo que são 3 níveis de caminhada que você pode fazer. O primeiro nível que você pode fazer é colocar em português com a legenda em inglês. Ou, se você preferir, você pode colocar em inglês com a legenda em português. Como eu sei que tem bastante gente que às vezes tem dificuldade de acompanhar a legenda, eu recomendo primeiro começar com o áudio em português e a legenda em inglês. Por quê? Para você se acostumar ali com ter a legenda e acompanhar a legenda. Depois você troca, a gente aumenta um pouquinho o nível de dificuldade. Você coloca o áudio em inglês e a legenda em português. Por quê? Você já vai estar acostumado que tem uma legenda lá embaixo que ela está aparecendo e que ela vai te dar algum tipo de informação. Só que agora a sua principal informação não está mais no áudio, está na legenda. Então você vai se obrigar a associar o que você está ouvindo com o que você está lendo. Aos poucos isso vai aumentar bastante seu vocabulário, porque você vai começar a perceber o que é o que. E por último, o último nível, que é a maneira que eu já faço hoje em dia, é colocar o áudio em inglês e a legenda em inglês.
Pode demorar um pouquinho pra você conseguir chegar nesse nível, mas ele é muito bom, porque tanto você vai estar aprendendo como se fala a palavra, como se escreve ela. Então é muito bom, eu recomendo sempre fazer isso. E outra coisa que eu recomendo, que é uma dica ali à parte em relação às legendas, coloque a legenda com descrição. Por quê? Muita gente não gosta da legenda por descrição, porque ela é realmente uma legenda maior, ela é uma legenda, né, no geral, ela fala, por exemplo, quem tá falando ou algo do tipo, nem sempre, mas às vezes sim. Mas por que essa legenda é muito importante para quem tá aprendendo inglês? É aquele famoso CC. Essa legenda, ela vai ter também a questão dos barulhos. Legenda normal é só o que o pessoal tá falando. Mas a legenda com descrição, ela seria também, por exemplo, os barulhos que acontecem na cena, alguns verbos novos que você vai aprender simplesmente por isso. Então, por exemplo, na legenda normal, o personagem fechou a porta e aí ele começou a falar. Ela só vai aparecer quando tá ali, quando ele já tá falando. Só que com a legenda com descrição, ele vai aparecer, por exemplo, fechando a porta, o barulho que a porta faria, então, por exemplo, o rangido, e aí aparece o que o personagem também tá falando. Isso vai te ajudar muito a aprender novos verbos e novos sons. Então isso vai te ajudar muito mais com o vocabulário. Então não é só o vocabulário ali de conversa, você também vai aprender verbos, você vai também aprender objetos, tudo isso enquanto simplesmente assiste um filme. Muito legal, né? Outra dica que eu sempre dou, gente, toda vez eu dou essa dica, música. Vocês precisam usar música o tempo todo. O porquê que você precisa usar a música? A música, ela é simplesmente perfeita. A música, ela é ideal para você estudar inglês. Por quê? Ela vai mexer com as 4 áreas ao mesmo tempo. Mari, quais são as 4 áreas? O que você tá falando? Calma lá. A primeira área que ela vai mexer vai ser com o seu listening. Então você tá ouvindo a música, você tá ouvindo o que eles estão falando. Depois ela vai mexer com a sua pronúncia. Por quê? Porque você vai cantar a música junto com o cara. Então você vai acabar pronunciando a palavra corretamente, conforme você for contando mais a música, claro. Depois tem como você usar a leitura. Por quê? A letra da música. Você pode simplesmente colocar a letra da música para você acompanhar junto. Então você vai conseguir acompanhar a leitura da música enquanto canta. E obviamente isso acaba ajudando com a escrita, porque você vai ver como se escrevem aquelas palavras que você tá tanto falando. Então a música é simplesmente perfeita para você aprender inglês. Eu sempre recomendo mexer com música, porque é uma coisa que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo, inclusive enquanto você está trabalhando, quando você está estudando, malhando, indo pro trabalho, para qualquer coisa você consegue colocar música. E querendo ou não, já é um estudo diário. Então eu sempre recomendo e sempre repito isso, usem a música. É o seu melhor e o maior ajudante no inglês é a música. Inclusive, se você não sabe por onde começar, se você não sabe quais músicas em inglês você deve começar a estudar, eu tenho uma playlist gratuita de como aprender inglês com música. Então, músicas que você pode usar para estudar o seu inglês. Bom, então eu vou deixar aqui embaixo também o link dessa playlist, mas também tá lá no link da minha bio, do meu Instagram, que você pode acessar e simplesmente ir lá e seguir a minha playlist e você tem acesso ali a todas as músicas que eu indico pra estudar inglês. Então são músicas com vocabulários mais fáceis, que vão agregar bastante no seu vocabulário, são músicas mais calmas também, algumas, né, no caso. Então são músicas que foram selecionadas pra você aprender. Então aproveita, entra lá, já aproveita para também seguir a playlist e já coloca para tocar aí no som, porque você não vai se arrepender. Outra dica aí que para você que é gamer vai ser batata, vai ser fácil. Então você precisa jogar jogos em inglês ou fazer atividades em inglês. O que eu recomendo? Tem muitos jogos por aí que eles não têm a legenda em português, o áudio em português às vezes, ou até mesmo a tradução do jogo, ele tá tudo em inglês. Aproveita esses jogos, ou então pega jogos que você já conhece, já joga e coloca eles no inglês. Por quê? Jogos ajudam muito, são histórias fora da nossa realidade muitas das vezes, então você vai aprender vocabulários muito novos, além de você estar fazendo algo divertido e você vai aprender muito por associação. Então, por exemplo, vai estar lá heat. Heat poderia ser tipo calor. Então você vê que o cara acendeu uma fogueira, então você sabe que heat é calor. Então você vê a barra do calor dele subindo em jogos de sobrevivência, por exemplo. Então tem várias e várias coisas que você vai aprender tudo por associação. E é maravilhoso, porque você se diverte ali no seu tempo livre enquanto você está estudando. E obviamente esse é o nosso objetivo, você se divertir e aprender.
E aproveitando isso, também leiam livros em inglês. Se você é do pessoal igual eu, que é do pessoal da leitura, eu também gosto muito de ler. Eu leio bastante livros em inglês, isso me ajudou demais. O que eu recomendo para você começar a ler? Tem pessoas que gostam de ler jornais ou revistas. Eu confesso que eu não sou muito fã, eu gosto de literatura mesmo. O que dá para você começar, um caminho para você começar, é pegar livros infantis. Por quê? Você já sabe a história, então não vai ser uma coisa muito difícil. E o vocabulário é um pouco mais fácil, ele é um pouco mais leve, ele é um vocabulário ali para crianças ou para os pais contarem para as crianças antes de dormir, então o vocabulário é mais fácil, então é ideal para você começar. Por exemplo, você pega a história dos 3 porquinhos. Você já conhece ela em português, você vai ler ela em inglês e você vai associar o que está acontecendo. Quando você tem um contexto para a leitura, porque a leitura, por incrível que pareça, ela é uma parte um pouco mais complicada do inglês, quando você tem um contexto da leitura, você simplesmente consegue entender o que está sendo dito, tipo, no geral. Com contexto, a gente consegue se virar. O famoso se vira nos 30. Então, esse contexto que você já tem de conhecer a história vai te ajudar pra caramba na hora que você for ler. Você pode ler livros infantis, livros que você já leu e lembra totalmente a história. Eu, pelo menos, adoro reler os livros em outro idioma. Então, eu li, por exemplo, Drácula. Eu já conheci a história em português. Inclusive, o livro que eu comprei de Bram Stoker, ele é em português e em inglês. Então, na frente é toda a história em português e atrás é toda a história em inglês. Então, eu li primeiro em português para depois ler em inglês. Por ser um vocabulário mais pesado e tudo mais, eu recomendo super você primeiro saber a história em português antes de você ir ler pro inglês. Pelo menos no começo. Depois dá pra você começar a se aventurar, mas toma cuidado com livros de época, tá? É um adendo bem grande aqui, tomem cuidado com livros de época. Livros de época, o vocabulário é bem mais pesado e bem diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia. Então, os livros de época, eles são interessantes sim, mas pra quando você já tá com o inglês um pouco mais avançado. Eu não tenta começar logo com Shakespeare, porque vai ser bem difícil. Mas, boa sorte nos seus livros. Bom, pessoal, então essas foram as dicas de hoje sobre como você melhorar o seu inglês mais rápido, como você melhorar o seu inglês rapidamente. Mas antes da gente se despedir, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você quer aprender das próximas vezes, que eu vou ler todos os comentários e faço vídeos especiais pra vocês. E eu vejo você no próximo vídeo. See ya!